Olá, eu sou Letícia de Oliveira, sou professora titular da Universidade Federal Fluminense e estudo a aplicação da inteligência artificial na detecção precoce de transtornos mentais. Os transtornos mentais são doenças, transtornos associados a uma disfunção cerebral que acabam gerando alterações no humor, na cognição e principalmente no comportamento. Nós temos vários tipos de transtornos mentais: depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. São transtornos altamente incapacitantes. Há estimativas que cerca de 1/3 da população mundial terá um diagnóstico de transtorno mental ao longo da vida e, justamente por iniciar cedo, eles são de alto custo, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista emocional, e trazem muitas consequências para o desenvolvimento da vida daquele indivíduo, da família, da sociedade onde ele está presente. Eles são transtornos que geralmente começam no final da adolescência, no início da fase adulta, entre 18 e 25 anos. E um aspecto muito interessante em relação aos transtornos mentais é que há evidências na literatura que as alterações cerebrais ocorrem muito antes do aparecimento dos sintomas. Então, o estudo dessas alterações cerebrais, anteriores ao aparecimento dos sintomas, permite que se faça uma intervenção precoce, podendo retardar o aparecimento da patologia ou até evitar que ela aconteça. Então, eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos com uma equipe multidisciplinar, que envolve psiquiatras, engenheiros, o pessoal da computação, o pessoal da neurociência, da psicologia, e nós temos tentado identificar, então, esses biomarcadores cerebrais que poderiam sinalizar uma vulnerabilidade a transtornos mentais. Como temos feito isso? Nós aplicamos técnicas, metodologias de inteligência artificial para tentar, nos exames de neuroimagem funcional, nos exames do cérebro, identificar circuitos ou regiões cerebrais com uma atividade anormal que estaria relacionada a uma vulnerabilidade ao desenvolvimento desses transtornos mentais, especialmente, no caso dos meus estudos, com depressão, distúrbio bipolar e transtorno do estresse pós-traumático. A inteligência artificial é uma abordagem experimental que a gente faz o seguinte: a gente ensina por um algoritmo computacional, através de muitos exemplos de cérebros de pessoas que têm um determinado transtorno mental. Ele aprende a relação dessa ativação cerebral relacionada aos transtornos mentais em comparação a pessoas que não têm o transtorno. E mais do que isso, os algoritmos de inteligência artificial, eles são capazes de predizer de maneira contínua. Então, se eu ensino para eles a relação da atividade cerebral com uma determinada pontuação em uma escala que sinaliza patologia, o algoritmo é capaz de predizer qual a provável pontuação que o sujeito tem. Então, eu posso identificar eventualmente alguma vulnerabilidade com base na aplicação desses algoritmos em exames de neuroimagem funcional, na medida que ele pode identificar uma provável pontuação alta de depressão ou de ansiedade, depende da patologia que está sendo estudada. Qual que é a grande importância dessa abordagem? Porque o médico psiquiatra ou psicólogo clínico, eles têm muito poucos instrumentos que ajudam no diagnóstico ou no prognóstico da doença, como que ela vai se desenvolver. A maioria das vezes o psiquiatra tem instrumentos psicométricos, escalas onde os pacientes respondem questões, tem a experiência clínica, mas ele não tem apoio de medidas biológicas, exames complementares. Então, a abordagem de inteligência artificial relacionada à psiquiatria, à neuroimagem, ela tem uma série de questões éticas. A inteligência artificial, ela não prediz futuro, ela prediz possibilidades de futuro. Os algoritmos ainda cometem muitos erros, então nós precisamos aprimorar os algoritmos. É preciso um acompanhamento, como se fosse uma farmacovigilância de órgãos governamentais da aplicação dessa tecnologia. Essa tecnologia, ela traz embutida uma série de vieses que tem que ser levado em conta, A gente sempre fala que o resultado do que o algoritmo vai encontrar depende do tipo de dado que foi fornecido a ele. Então, ainda há uma série de limitações, apesar de ser uma abordagem extremamente promissora, há limitações éticas e metodológicas que precisam ser vencidas para que ela possa ser utilizada na prática clínica.
As nossas expectativas futuras é que dentro de 10, 15 anos, quem sabe, né, a gente já tenha avançado muito na questão metodológica e ética em relação à utilização da inteligência artificial nos exames de neuroimagem funcional para a psiquiatria e que nós possamos, de fato, identificar precocemente alterações cerebrais que sinalizam esses transtornos e que nós possamos fazer uma intervenção precoce e retardar ou até evitar o aparecimento desses transtornos. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto e as nossas pesquisas, nós temos um site. O nosso laboratório se chama Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, LabNEC, e basta que você acesse o site. Eu vou deixar o link aqui abaixo nesse vídeo e você pode então conhecer um pouco mais dos nossos artigos, o que a gente tem produzido nessa área.